Caldo de Cultura de hoje, a arquitetura em madeira das igrejas do interior do Paraná, num livro e numa exposição do fotógrafo Nego Miranda. A vida de artistas paranaenses transformada em livros para o público infantil. E no quadro Dê Ouvidos, o repertório bem brasileiro do grupo Ebubu Fulô. Olá! Foi durante uma expedição pelo interior do estado, documentando construções feitas em madeira, que o fotógrafo Nego Miranda descobriu a beleza das igrejas. Construídas pelos imigrantes europeus que aqui se instalaram, elas fazem parte do livro e da exposição Igrejas de Madeira do Paraná. A mostra está na Casa Andrade Muricy. Católicas, ortodoxas, luteranas. Igrejas construídas por imigrantes, por gente que trouxe do país de origem, além da fé, a técnica no trabalho com a madeira. Os templos espalhados pelo interior do Paraná desempenharam um papel importante na vida dos colonos. E por suas características únicas, as igrejas em madeira chamaram a atenção do fotógrafo Nego Miranda. Eu comecei a fazer projetos sobre o Paraná. O meu primeiro livro é sobre a erva mate no Paraná, chama-se Engenhos e Barbacoas. Depois desse livro eu comecei a me interessar em fazer mais pela fotografia documental e elaborar projetos, e o primeiro dele seria sobre arquitetura em madeira. Chama-se Paraná de Madeira. Esse projeto é fazer um resgate dessa arquitetura de madeira no Paraná, contando a história dela, através das imigrações que o Paraná sofreu durante o século XIX, início do século XX, onde se constituiu um tipo de arquitetura que é típica do Paraná. Ela veio, se transformou aqui e se tornou uma coisa bem paranaense, né? Que é a arquitetura em madeira. Daí, quase no começo desse projeto, surgiu a ideia, eu reparei que eu tinha muitas fotos de igrejas. Nas minhas andanças pelo trabalho aí pelo interior, eu fotografava muitas igrejas, e tinha a maior parte de igrejas de madeira. Eu disse, é interessante fazer a continuação desse estudo sobre a arquitetura em madeira no Paraná, fazer um projeto sobre as igrejas de madeira no Paraná. Segundo o fotógrafo, a influência portuguesa predominava na arquitetura presente no sul do Brasil até a metade do século XIX. E isso mudou com a chegada dos imigrantes europeus. A partir da metade do século XIX, que começaram as imigrações do leste europeu e do sul da Europa para o Brasil e para o sul do Brasil, principalmente aqui no Paraná, isso se transformou, porque eles trouxeram um conhecimento do manejo da madeira, né, que eles já tinham há muitos séculos, né, até há milhares de anos, porque no leste europeu há registro de mais de 2.000 anos de arquitetura de madeira. Então já tem uma tradição no trato da madeira. E o que eles encontraram aqui foi a madeira em abundância, né? Era uma floresta que ia de Curitiba até as barrancas do Rio Paraná. E uma madeira ótima, que era a araucária, né? Fácil de trabalhar, e eles começaram, estava ali disponível. E eles começaram a usar essa maneira, inicialmente em troncos. Com a evolução da indústria da madeira, quando surgiu as tábuas, eles passaram a fazer em tábuas no sentido já vertical, com mata junta. Isso é uma coisa que só existe daí, com essas transformações, essas adaptações ao clima, essas coisas todas, é uma coisa que só existe aqui, não existe, nem no resto do Brasil não existe. É uma coisa é um ícone paranaense. E cada país contribuiu com diferentes características construtivas. O italiano e o polonês, eles são católicos romanos, então toda a tradição deles e o desenho das suas igrejas
é muito influenciado pela Igreja Católica Romana. O campanário, a igreja, a divisão da igreja é bem tradicional como a Igreja Católica no mundo inteiro. O diferencial nosso, o luterano, ele é bem austero, assim, é bem simples, né? Não existem imagens, e isso é muito menos, porque os alemães são povos que quase aqui no Brasil eles quase não trabalharam muito a madeira, trabalharam, mas muito pouco. Então o diferencial das igrejas são os povos os ucranianos, porque principalmente eles têm duas vertentes que vieram para cá, o ortodoxo em menor escala e o rito bizantino, também já de certa maneira subordinados ao Vaticano, ao católico romano, mas com diferenças bem acentuadas, bem características, né? E esse é o que mais tem. Nós temos mais igrejas desse rito, que é o rito bizantino. Elas são inspiradas são em forma de cruz, e a sua planta baixa em forma de cruz, e é inspirada no modelo, que é um modelo universal, que é a igreja de Santa Sofia em Istambul, ou Constantinopla, né? E essa igreja é inspirada na cruz grega. Então é uma igreja em formato de cruz, onde tem o altar principal ao fundo, a nave, e tem dois altares laterais formando a cruz nas laterais, assim, ressaltando. Basicamente é esse desenho. E as suas cúpulas, ou zibórios, né, que formam o seu telhado, a sua cobertura. A viagem de Nego Miranda pelo interior do estado resultou na exposição e no livro Igrejas de Madeira do Paraná. A publicação traz, além das fotografias, textos da arquiteta Maria Cristina Wolff de Carvalho sobre os elementos marcantes de cada construção. Na mostra, na Casa Andrade Murici, estão expostas 41 imagens. Entre elas, a da Igreja da Imaculada Conceição, no município de Antônio Olinto, que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Curitiba. Construída por ucranianos em 1911, ela é considerada uma das mais belas pelo fotógrafo. A minha carreira, normalmente, assim, de fotógrafo até agora, sempre foi voltada assim, para temas paranaenses. Eu sempre gostei muito disso e pretendo continuar. Já tenho outros projetos para frente, sempre nessa linha. E para mim foi muito importante assim, e muito gratificante viajar e conhecer essas igrejas, conhecer as casas de madeira, esse povo simples do interior, né? E conviver com eles e descobrir essa riqueza desse material, e que é uma coisa que está perdida, quer dizer, está perdida não, está desconhecida da população em geral, né? Nós não temos conhecimento dessas igrejas, por exemplo, a igreja de Antônio Olinto, que é uma maravilha, né? Talvez a igreja, na minha opinião, é a igreja mais bonita que tem no sul do Brasil, e o Paraná mesmo não conhece ela. A trajetória de artistas paranaenses ao alcance dos jovens leitores. É a coleção de livros Nossa Gente, voltada ao público infantil. A autora Denise Grem falou sobre o projeto, que é beneficente ao caldo de cultura. Despertar na criança o gosto pelas artes. Esta é apenas uma das propostas da coleção de livros Nossa Gente, escritos por Denise Grem e ilustrados por Solange Correia Ferreira. São 8 volumes que trazem um pouco da história da vida e da arte de paranaenses ilustres, escritores, poetas, artistas plásticos. Uma ideia desenvolvida junto à Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional e produzida com a participação de patrocinadores. A ideia do livro surgiu porque eu era assessora de educação infantil. E
as professoras estavam fazendo um currículo da escola e eu disse que elas sugeri, né, que elas fizessem o currículo voltado à arte, porque as crianças lá têm crianças com várias dificuldades e a arte globaliza tudo isso. Então elas resolveram fazer um programa e compraram os livros de arte. Daí eu disse, não, vamos fazer com os nossos, né? Nós temos tanta gente boa aí. Aí a diretora disse, mas dos nossos não tem livro. Eu disse, não, nós fazemos os livros, nós estudamos, nós pesquisamos e fazemos os livros. Folheando os volumes, os pequenos conhecem os versos de Helena Collodi, os traços de Poti Lazarotto, as obras de João Turim. Também fazem parte da coleção livros sobre Erasmo Piloto, João Batista Groff, Paulo Leminski, Teodoro de Bona, Guido Viaro. E foi preciso pesquisar muito para realizar o projeto. Quando nós fomos fazer o livro, eu tive que estudar e nós vimos que a gente sabe muito pouco, infelizmente, sobre as nossas personalidades, né? Então surgiu, o livro tem pouco texto, no sentido de que a criança, tem duas formas de ler o livro, né? Primeiro, por isso que eu digo que o livro é até para criança menor, porque a criança menor lê o livro com a figura do desenhista, né? Ou o desenho ou a obra de arte. Então, ela já está tendo a primeira leitura do livro. Depois, ela vai ler o texto. Mas a professora, para enriquecer, muitas vezes ela podia não ter tempo de pesquisar mais. Mesmo na internet, às vezes é difícil, né, de achar os nossos paranaenses. Então, a ideia foi fazer uma cronologia, para que ela pudesse contar alguma coisa sobre a pessoa com que ela estava falando. E quando nós fomos testar o livro, porque nós, antes de lançarmos, nós testamos, fizemos uma prévia ecumênica para ver se as crianças gostavam, a gente verificou que as crianças foram para a cronologia e gostavam muito da cronologia, porque elas vinham mostrar para a gente, olha, ele nasceu aqui, ele nasceu em tal cidade, na cidade que eu nasci, ou eu já fui para lá, ele nasceu em Morretes, eu fui passar as férias lá, ele morreu, puxa, ele já morreu, mas faz tempo que ele morreu, ele foi estudar fora. Então eles faziam vários comentários que eles já tinham tido a informação no texto, mas a cronologia ajudou a fixar essa informação. Segundo a autora, a coleção caiu no gosto do jovem público leitor. Elas gostam do livro porque normalmente a professora trabalha com ele e mostra para as crianças. Elas prepararam, por exemplo, teve uma exposição do Poti em Curitiba e antes da exposição elas mostraram o livro do Poti. Então, quando as crianças chegaram lá, as crianças identificavam os traços do Poti e sabiam algumas coisas e contavam. Tinha um que gostava de cinema, disse que ele ia ser que nem o Poti, porque o Poti gostava de cinema. Eu fui convidada depois para uma escola particular que tinha puxado o Poti no site e as crianças sabiam tudo do Poti. E eu fui com 2 ou 3 livrinhos para dar um para cada turma, mas eles só queriam o Poti, que é por influência do trabalho da professora, né? Mas isso não faz mal, porque elas vão gostar do Poti, daqui a pouco elas vão estudar o outro e vão aprender, vão gostar do outro, ou não vão gostar, não interessa, mas estão sendo informadas, né? Isso que é importante. Seria, no caso, para a criança aprender que a vida tem importância, né? Porque normalmente o que é importante para a criança é o que acontece na televisão, o que ela vê. Então, se ela pegasse, por exemplo, todos os nossos são paranaenses, são crianças que foram crianças pobres, né? A dona Helena foi pobre, o Turim foi pobre, o Turim, nem a família tinha condições de perceber o potencial que ele tinha. Ele começou a fazer escultura brincando no barro, no rio, né? Então, as coisas estão no ambiente, está ali tudo oferecendo para a criança. Então, para criar, você não precisa ter todo um aparato, você precisa ter imaginação e disponibilidade e até uma criança brincando com a outra, ela mostra tudo isso. Então, a ideia, inclusive, é mostrar isso até para a própria professora. Para o professor não dizer, muitas vezes eles dizem, não posso fazer, não tenho material, não tem isso, não tem aquilo. Não, o meio ambiente, qualquer meio ambiente é rico de elementos para você trabalhar e para você se desenvolver. Então, no caso, por exemplo, eu trabalho com superdotado. Todas essas vidas que a gente tem na nossa coleção, nossa agenda, são crianças, dá para você mostrar que são pessoas que insistiram no talento e lutaram pelo talento e chegaram lá, né? E tem muito esforço pessoal, evidentemente, porque isso é outra coisa que a criança precisa aprender, né? Que a gente, para conseguir as coisas, a gente tem que se esforçar, não é assim, não é para a primeira vez que se pinta que sai uma coisa maravilhosa, não é a primeira linha que se escreve que sai boa. Às vezes até sai, mas
É tudo fruto de um trabalho. Os livros são encontrados na Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional. O endereço da instituição na internet é www.fep.org.br. Toda a renda é revertida para a Fundação. A ideia do livro era ter um elemento de cada área. Então eu tenho o Erasmo, que é na educação, o Poti seria na pintura, mas o Poti teve como característica de pessoa, ele abandonou a pintura porque ele queria fazer a gravura, porque a gravura ele queria atingir o maior número de pessoas, ele queria fazer arte para o povo. E a gravura é a arte para o povo, então é mural, é isso, né? A Helena era na poesia, o Groff no cinema, o Turim na escultura, o Debona na pintura, depois de novo o Leminski na literatura, na poesia, né? Então são vários aspectos, né? E a ideia, inclusive, era continuar a coleção. Daqui a pouco, o quadro De Ouvidos traz ritmos brasileiros com o grupo Ebu Búfalo. Em 1893, o cientista brasileiro Padre Landel é o pioneiro mundial na transmissão de voz por ondas de rádio. 1922, o discurso do presidente Epitácio Pessoa no centenário da Independência é a primeira transmissão radiofônica oficial do Brasil. 1923, Roquete Pinto funda a primeira estação de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. 1924, a Rádio Clube Paranaense, a terceira emissora do país, é a primeira a entrar no ar no Paraná. 1990, década da implantação da internet em todo o mundo. 2003, a Rádio UFPR da Universidade Federal do Paraná começa a transmitir via internet. É só clicar www.radio.ufpr.br para estar bem informado e escutar o melhor da música brasileira. O grupo Ebu Búfalo nasceu em 2001. O repertório vai do choro à gafieira, com composições próprias e de mestres da música instrumental brasileira. Dê ouvidos ao Ebu Búfalo.
Bubu Fulô, que é chamado o nosso grupo, a gente se reuniu lá por outubro de 2001. Eu e o Julião, a gente ensaiava toda semana, assim, 2, 3 vezes por semana para brincar, que eu tinha acabado de conhecer o Julião. E a gente brincava, quase todas as tardes ia na casa dele lá brincar. E nós tocávamos no grupo Simplicidade, que é um grupo de choro que toca em Curitiba, e inclusive o Julião toca ainda no grupo. E a gente fazia umas brincadeiras lá e eu sugeri para a gente fazer um grupo com uma pegada mais acentuada no samba, forró, machixe, um pouco mais agitado, um samba, um choro mais agitado. Me ligaram, vamos lá, vamos tomar uns goles aí e tal, né? Vamos tomar aí, fazer um chorinho e tal, fazer um choro aí, fazer uma bagunça. Falei, não, beleza, então vamos. Daí, acho que lá pelas 3 da tarde, comecei a beber já, né? Daí, tomamos cerveja e tal. Daqui a pouco, não, vamos tomar uma caipirinha agora. Não, vamos tomar uma cuba diferente e tal. Comecei a misturar e tal. E eu tava com o meu Fuscão, né? Meu Fusquinha, né? Do ano, né? Fusquinha do ano 1970, né? Daí, lá pelas 2 da manhã, mais ou menos, estava voltando para casa, levei todo mundo em casa, e daí estava voltando. Aí tinha uma reta, uma curva para cada lado, e uma casa bem no meio, né? Daí eu lembro que eu cheguei até a metade da quadra, eu lembro. Depois eu só lembro que estava dentro da cozinha da mulher, né? Daí, daí quebrou a cozinha, a casa caiu em cima do carro, né, do Fusquinha e tal. Prato para tudo quanto é lado e tal. Fui preso e tal, porque estava alcoolizado e tal. E daí eu resolvi fazer um choro em homenagem a essa situação, para não ficar tão trágico, fazer pelo menos uma coisa que, né, rendesse alguma coisa, que foi o choro chamado Cafezinho na Cozinha da Vizinha. Sempre fui largado, assim, cara.
nunca estudei, sempre fui vagabundo, assim, né? Mas de um tempo pra cá eu comecei a estudar daí. Mas eu comecei no cavaquinho quando era moleque, tinha uns 9 anos e tal. Através do meu irmão que me deu de presente um cavaquinho bem podre, assim, que eu comecei, né? Bem... Eu comecei a brincar e acabei gostando da coisa, né? Estudando e tal. Aí comecei a estudar a partir de uns 6 anos atrás, assim, sabe? Se basear, né, nos grandes mestres e tal, né, para ter realmente alguma influência, que nem Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Ernesto Nazaré, você poder adquirir alguma coisa, né, uma influência desses grandes mestres aí e tentar, com a própria criatividade, fazer uma composição, né, na quadratura do choro.
Cultura de hoje termina aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura@ufpr.br. Até o próximo programa.